Olá, senhores. Aqui é Yannick Ligaia. Você está em mais um vídeo do meu canal. Bom, pessoal, hoje aqui, antes de estar falando sobre o assunto que eu pretendo falar no vídeo, gostaria de falar a respeito do meu colega aqui, o nosso querido também produtor de conteúdo, o meu amigo Coruja do Carvalho, qual ele teve o canal aqui surrado lá no YouTube por algumas vezes e retornou de novo. Tá com o canal Disclaimer aqui no YouTube e tá postando uns vídeos mais além do BitChute, usando como backup também. Então, para quem gosta de vídeos também a respeito de conteúdo um pouco mais profundo, não superficial, eu vou estar deixando o link aqui dos canais do Coruja e confiram lá, vocês vão gostar. O meu amigo Coruja, ele é muito sensato para tocar nos assuntos da forma dele. Então, pessoal, o título aqui do vídeo hoje é a gente bater um papo sobre estoicismo, um papo estoico, e é sobre isso que eu vou falar com vocês. Bom, pessoal, nós como seres humanos temos a mania de querer controlar todas as coisas em nossa volta para tentar aniquilar as nossas inseguranças. Pelo pensamento dos imprevistos, tentamos desesperadamente evitar a insegurança e a vulnerabilidade. Muitas vezes, por querer tentar controlar tudo e se preocupar com todas as possibilidades, né? Ou as pessoas, etc. Tudo, né? Os aspectos que nos cercam. Então acabamos geralmente em estados de estresse mental muito grande, baixa qualidade de vida, né? Que muitas vezes nos prejudicam e em grande parte das vezes nos levam a pensamentos excessivos e atitudes que acabam só desperdiçando a nossa energia vital, né? Levando a gente sempre num jogo de soma zero. Então nessa questão aqui, eu entro com a questão do Desculpa. A questão do estoicismo para disciplinar nossa mente no melhor, né, como uma forma de adestrar o nosso ego, que sem controle geralmente acaba sendo o nosso maior inimigo oculto. O estoicismo, ele teve início na Grécia Antiga, porém foi uma filosofia que se popularizou lá em Roma, que de forma que possui sua importância, tanto no qual sobreviveu seus conhecimentos até o dia de hoje, porque é uma filosofia atemporal que geralmente ela se mantém tão atual quanto na sua época dos seus pregadores. Inclusive, eu posso dizer sem me preocupar que as ideias sobre o estoicismo são muito mais relevantes hoje, tanto quanto foram úteis no passado, devido aos contextos de overdose de informações que a nossa era proporciona em alta velocidade a todo momento. O estoicismo nada mais é algo que é buscado para trazer paz interior e manter em si mesmo o máximo possível a razão de forma inabalada. O que sim é a razão, algo que só pode ser alcançado em ambiente de paz mental. Uma paz que você deve ter dentro de si, pois com paz dentro de si e controle emocional você se torna capaz de lidar com qualquer tipo de caos ao seu redor. Então o estoicismo, resumindo, tenta ensinar e ensina a muitos a habilidade de manter a calma, a racionalidade, independente do ambiente e situações que se encontre, através de concentrar-se apenas naquilo que você pode controlar e efetivamente agir. E a não se preocupar sobre tudo aquilo que você não pode controlar, através do raciocínio que se você não tem controle sobre o resultado de algumas coisas, quaisquer ações em cima destes casos acabarão em gastos de energia e levará você também ao caso do jogo de soma zero. Eu tenho que citar aqui para você grandes figuras de importância a respeito do estoicismo. Uma delas é o imperador antigo Marco Aurélio, qual foi uma das figuras mais poderosas da antiguidade. Esse tinha poder, riqueza, etc. para ser um dos maiores hedonistas o quanto ele quisesse. Porém, foi um poderoso e sábio estoico, qual escrevia sobre seus pensamentos estoicos e fez um livro até a respeito de suas experiências, que é muito válido como conteúdo.
É um livro chamado Meditações de Marco Aurélio, no qual em sua obra eu posso citar uma de suas melhores frases para se encaixar aqui no meio do assunto do estoicismo. Desculpa, garganta seca. A frase mais marcante dele para mim é essa daqui, ó. A felicidade de sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E eu acho essa máxima estoica é muito forte, pois cada pessoa constrói uma realidade para si de acordo do seu estado mental e ponto de vista. Isso é tão sério e tão real, pois quanto menos sábia uma pessoa, mais infeliz ela provavelmente será e mais controlável também. Pois não se trata de conhecimento acadêmico somente em si, mas aqui entra as questões de habilidade de entender suas próprias emoções, quais a ignorância sobre os seus próprios sentimentos leva o ser a muitos problemas mentais ou problemas na sua mente, devido justamente a não ter ideia do que fazer no quesito das decisões da sua vida. No que posso resumir é o seguinte, segue comigo aqui o raciocínio. Uma pessoa com riquezas materiais, rica mesmo, qual não precisa de nada, esforço nenhum de trabalho, porém sofre com problemas de autoestima, preocupação com pensamentos alheios a seu respeito, se preocupa com todos os fatos do mundo exterior, seja político ou econômico. Ela provavelmente vai se deprimir com isso, vai acabar usando muletas emocionais, vícios ocorrendo, por exemplo, por drogas, e ela acaba tendo para ela ali uma realidade com consequências ruins, justamente por suas formas de sentir o entorno, analisar a realidade e não lidar com seus pensamentos de forma eficiente, sendo que seu ambiente próspero, de baixa necessidade de trabalho, nesse exemplo do rico ou bem afortunado assim, de recursos, poderia ter proporcionado a ele uma ótima vida. Isso é um tipo de exemplo, o próprio imperador Marco Aurélio, que é um grande exemplo estoico, né, justamente por analisar essas questões de realidade como foi citado aqui na sua frase mais marcante. Citando outro exemplo de forma de figura estoica, temos a figura de Epicteto, no qual possui uma excelente obra chamada também, que vocês podem procurar depois, o Manual de Epicteto. Um sujeito qual teve uma história onde basicamente ele nasceu como escravo e no decorrer da sua vida ele acabou ele acabou tutelando muitas pessoas, ensinando muitas pessoas. Agora aqui vamos fazer outra máxima para ilustrar como a qualidade da forma de pensar define a qualidade da felicidade e da vida de um indivíduo, né? Por exemplo, um escravo. Se nasce tendo que trabalhar para comer, no mínimo pelo menos ali uma rotina de 10 horas por dia. Vamos citar assim, ele ao ter esse sofrimento, uma vida sofrida, ele observa o outro sujeito, o do primeiro exemplo que eu citei, o rico próspero, como sendo um senhor do casarão, né? Que ele serve, qual sempre ele vê lá deprimido, infeliz com a sua vida e justamente não consegue compreender como aquele sujeito mais afortunado pode ser tão infeliz. Porque, pois aquele escravo, com a sua dor que passou ali nas suas experiências, extensa rotina de trabalho em sua vida limitada, pode ter usado o seu tempo para analisar a questão de vida ao observar seu próprio sofrimento, qual ele pode até acabar sentindo gratidão por mesmo tendo uma vida de escravo, ele não se sentir infeliz tanto quanto aquele homem do primeiro exemplo que eu dei antes. Pois esse escravo, por estar numa vida sofrida, pode ter desenvolvido seu pensamento em dar valor até a própria dor, e que todo momento de ausência de humilhação e ausência de dor, ele pode parar e contemplar a natureza, ou toda a construção bela que a humanidade é capaz de fazer, observar outras pessoas, as poucas pessoas, né, que no caso existirem ali solidárias em volta dele, que vão a ele levar um pouco d'água, comida, ou as próprias experiências de conversas com outros escravos, onde ele consegue observar as diferenças entre a mediocridade humana e a benevolência que a humanidade, por exemplo, também pode exercer. Tendo um aprendizado ali, talvez sobre caráter, que apesar de sua vida não ser a mais justa, ele não pode se sentir tão menos afortunado quanto o cara do casarão que vive triste, porque ele consegue, por exemplo, observar que de nada adianta ser livre, ser cercado de prosperidade,
Se o indivíduo não observar os detalhes que realmente trazem um valor e felicidade à realidade que se vive, pois a forma que estiver se pensando ou está moldando a realidade que você é capaz de enxergar. Então, esse escravo, aos pequenos momentos de ausência de dor, ele observa alguma alegria em sua vida e sente-se feliz em seus pensamentos, enquanto um dia, assim do nada, venha e recebe uma notícia que aquele senhor do casarão acabou ali por se enforcar no seu quarto, e realmente esse escravo não consegue compreender como alguém pode ter feito aquilo com a dádiva da vida em si, né? Jogando a vida daquele jeito fora. Observa comigo aqui que esse escravo pode ter um pensamento muito positivista, no qual ele possui gratidão, porque o seu pensamento lhe deu a perspectiva que o seu sofrimento lhe ensinou a observar pequenos detalhes a respeito da humanidade, enquanto aquele senhor livre e próspero não enxergava um palmo à frente do nariz. Mesmo possuindo as coisas que possuía, suas liberdades, acabou sucumbindo ali à depressão e infelicidade, pois os pensamentos desse senhor moldaram a ele somente ver uma terrível realidade criada por ele mesmo, seus pensamentos, uma realidade qual não ele suportou, né? Então, como um escravo pode ser feliz e grato à sua existência e o outro próspero sucumbir ao suicídio? Este exemplo, talvez, que eu criei aqui para vocês, talvez seja um exemplo muito ruim que eu inventei aqui, mas é uma minha forma de tentar explicar a frase de Marco Aurélio. A felicidade da sua vida ela vai depender da qualidade de seus pensamentos. É muito simples. Existe a realidade real que vivemos e a realidade que construímos dentro de nossas cabeças. Podemos ser nós observadores da realidade crua através de uma janela mental realista, ou criarmos crenças limitantes e distorções da realidade de acordo com a qualidade do pensamento que temos. Eis aqui a enorme importância de cuidar do que você consome de conteúdo sobre o que influencia seu pensamento, como encarar seus desejos, objetivos e os seus regozijos do seu dia a dia. Então, retornando aqui a menções honrosas sobre o estoicismo, eu preciso citar também a figura de Sêneca, também qual foi o tutor e o professor do imperador do passado romano, Nero. Menção qual também essa. A quem se prestar a querer se aprofundar a respeito do estoicismo, procure ler sobre essas três figuras que eu citei até aqui: Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, que possuem obras que podem ensinar e trazer muita reflexão e alívio interior a vocês, quais estejam com perturbações e ansiedades internas muito grandes. Bom, pessoal, muito das obras estoicas estão relacionadas basicamente a duas coisas: as coisas quais você pode controlar e as coisas quais você não pode controlar. Sendo que a enorme parte das coisas que acontecem em nossas vidas são coisas que estão alienadas à nossa vontade. O controle e resolução, como por exemplo, não temos o controle sobre o clima do mundo, não temos controle sobre a economia do nosso país, não temos controle a respeito do que as pessoas vão pensar de você, pensam de nós ou deixarão de pensar. Coisas que não existe nada de efetivo que você vá tomar uma ação ou que vale a pena se preocupar, por qualquer ação sua não mudará o fato da resolução e não lhe dará o controle sobre esses tipos de situações. Então é perda de tempo e estresse à toa. Agora, citando as coisas que estão sob nosso total controle, eu posso citar aqui as nossas opiniões, as nossas ações e a nossa interpretação do mundo, das situações ao nosso redor. O que leva o pensamento estoico de mensagem em si, então? É basicamente a de guiar você somente na concentração, concentrar-se nas coisas qual você pode controlar. Pois se você acreditar que as coisas fora do seu controle serão as que trarão a você sua felicidade, você acaba tornando-se então não mais o dono da sua própria vida, mas um coadjuvante da direção da sua felicidade, não mais o dono de si. Quando você aliena sua felicidade a coisas que não dependem de você, como por exemplo, buscar alegria na validação dos outros, guiando suas ações de acordo à aceitação e elogios alheios, né? Como por exemplo, vivendo uma vida a qual não existe, coisas que muitas pessoas fazem hoje em dia nas redes sociais, né?
E se preocupar com o pensamento das pessoas ou colocar pessoas como pilares de objetivo de alegria na sua vida, como por exemplo, só posso ser feliz se eu encontrar uma pessoa X na minha vida para me completar. Sabe, eu penso assim, atitudes como essa, elas alienam sua capacidade de direcionar você a uma felicidade, coloca a sua vida em controle de outros agentes externos ou entrega o controle da sua vida a outras pessoas, podendo levar uma vida, essa pessoa que faz isso, de completa aflição e vazios extensos, onde, por exemplo, causa hoje em dia, no meu ponto de vista, essas várias evidentes epidemias de ansiedade e depressões, que nesse tipo de vida onde se busca felicidade nas coisas que não controlamos, causa a mania errada de se comparar com os outros para métricas totalmente insustentáveis. Você se comparar com pessoas de realidades totalmente diferentes o manterá sob metas impossíveis, o levando a constante frustração nesse quesito. A única comparação eficaz para evitar esses casos é você comparar-se unicamente você com o seu eu do passado. Você tem que ser melhor do que o seu eu de ontem, entendeu? Algo sendo você é uma coisa, você sempre será a única realidade que está sob o seu controle. Consegue compreender esse raciocínio? A mensagem do estoicismo é simples, que você deve aceitar a única certeza do mundo, que é a de que nada é previsível, que tudo sempre em algum momento irá mudar. Ou seja, por mais que você hoje alcance um patamar de vida calmo, conforto, riqueza, algo poderá acontecer e arrancar tudo de você, seja por qualquer motivo e razão, por exemplo, um acidente, uma doença, uma mudança inesperada, drástica, pois a única certeza desse mundo é que nada será para sempre estável e nunca nada será para sempre igual. A forma como você enxergar e lidar com isso é o que dita também a qualidade da sua vida, terá de acordo com o seu agir devido à qualidade de seus pensamentos na forma de lidar com sua atual realidade. Sendo assim, observamos que a nossa existência humana é uma existência curta, perto de todo o tempo que a existência do mundo e do universo tem. Então, focar no que você tem controle nos seus pensamentos, além de poder exercitar os meios que lhe mantêm em paz, irá manter com você algo muito valioso que muitas vezes se vai, algo que nem dinheiro pode trazer de volta se desperdiçado, que é o seu tempo. O tempo, ele é vida. A vida desperdiçada com coisas inúteis pode se tornar um dos maiores remorsos futuros na existência da sua vida, no que leva nós até a questão que o ser estoico tenta buscar o seu ponto de vista mais otimista e de otimização do uso da sua vida. Ele busca rejeitar o vitimismo, sendo o vitimismo uma enorme perda de tempo e catalisador de inércia na vida do indivíduo. Porque geralmente quem fica muito reclamando, se vitimizando, não toma nenhuma ação para sair disso. Geralmente fica ali fazendo aquela masturbação mental de coitadismo. Sendo assim, o quesito otimização de tempo, o estoicismo é um ponto de vista, tem um ponto de vista de valorizar a ação e não as palavras. É literalmente aquele ditado popular, né? Falar até papagaio fala. Ou seja, evitar o hábito de procrastinar ações e efetivamente agir de forma otimizada. Falar muito e agir de menos às vezes acaba por ser um grande mal de alguns tipos de filosofias. Aquele hábito de debater demais e acabar não movendo uma palha. O estoicismo ele reflete sobre o valor de agir e ilustrar menos. É a máxima. Por que vou perder 40 minutos explicando uma ação se você pode agir e mostrar na prática em 40 segundos como aquilo funciona? Eu acho que é até simples o entendimento desse exemplo que eu dei aqui agora. Outras máximas conceituais estoicas é basear-se em fazer o bem ao próximo sem esperar nada em troca. Na máxima que, no exemplo, é que se pode dar um ensino, né, melhor, independente disso ser valorizado ou não. Aqui nós estamos adentrando então no valor de exercer e praticar os nossos princípios, seja como benevolência, e eu posso citar como ponto de vista pessoal, exercer também a honestidade intelectual, porque também como base estoica,
é a capacidade de enxergar que, assim como a única coisa que podemos controlar é nós mesmos, é observar isso em si mesmo e no outro, que a verdadeira e única beleza real em um indivíduo é o seu núcleo central, que nada mais é o caráter que cada um possui. O caráter, ele sempre será a base natural da beleza dentro da filosofia estoica, pois o caráter é de certa forma o único valor intrínseco que os indivíduos podem realmente possuir. E aquilo que geralmente é de seu controle, em teoria não pode ser retirado de você mesmo, o caráter. Ou seja, caráter, a sua consciência, não importa se a pessoa seja rica, pobre, jovem, idosa, feia ou linda. Observando que a beleza é na realidade o caráter e a consciência, pois é um valor intrínseco. Então, o estoico desenvolve em si o hábito de valorizar as experiências dos indivíduos além da sua própria como uma riqueza, a sabedoria. Sendo essa riqueza a sabedoria, algo a se perseguir como uma personalidade sábia, seria você perseguir, buscar ter uma personalidade sábia e estoica, mas não para elevar-se como um ser melhor que os outros, mas para adquirir o conhecimento e maximizar o bem-estar seu próprio, o que levaria cada indivíduo a tornar-se um sábio estoico e ter o melhor estado de bem-estar possível. Como um pensamento que, se cada indivíduo que convive em sociedade atingisse a sabedoria estoica individualmente, todos os indivíduos estoicos automaticamente poderiam alcançar um nível de sociedade através dessa liberdade individual de pensamento a uma sociedade de elevado nível de bem-estar e desenvolvimento, pois a máxima do estoico também trata de cuidados dos excessos do ego, pois os desvios do ego são os excessos e problemas causados por todas as decisões emocionais e das decisões tomadas pelos seres dominados por suas paixões e desejos. Então observamos hoje que grande parte de muito mal dos desequilíbrios da sociedade e da humanidade vem dos egoísmos e disputas de controle sobre o próximo, o que nos mostra de forma empírica as consequências das injustiças e condição de bem-estar do mais forte sempre oprimindo o mais ignorante e fraco, uma situação nada ideal de equilíbrio social. Enfim, nos levando a mais um raciocínio estoico, cita aqui uma das formas de manter seu bem-estar a melhorar de dentro para fora, é que após entender melhor sobre os atos estoicos, sempre diante de situações que você confrontar, mantenha uma máxima na sua mente em momentos de confronto. O que um sábio faria agora nessa situação que me apresenta aqui na minha frente? Enfim, basicamente, você mantém uma reflexão constante em um aprendizado que irá tornar-se um hábito lidar de forma estoica com as coisas. De forma natural, você consegue atingir níveis de serenidade emocional diante de situações de estresse. E além de preservar suas emoções, se abalando e sofrendo menos com as coisas cotidianas, trata-se de uma questão de manutenção da saúde mental. Levar as formas, levar as coisas de forma mais estoica, mais serena. O estoicismo ele também nos lembra a respeito do controle sempre sobre as emoções, tomar decisões e aprender a controlar todas as emoções que podem tirar o nosso juízo em plenitude, pois toda ação tomada sob forte emoção provavelmente nunca vai ser a melhor atitude a ser tomada. Mas não confunda o estoicismo como manter-se sob a ausência de sentimentos e reprimir totalmente os sentimentos, mas é nada mais do que manter o equilíbrio emocional, não deixar-se levar por sentimentos que provocam irracionalidade, como o desejo do libido, pensar com a cabeça de baixo, o medo, paixões doentias que os desejos do nosso ego podem causar por causa geralmente dos prazeres. Uma das formas de enfrentar as ondas de emoção que são inerentes a nós mesmos é racionalizar nosso sentimento. Como você, por exemplo, pegasse e sentasse de frente consigo mesmo, olhasse para você mesmo e fizesse uma série de perguntas. Por exemplo, por que eu estou sentindo isso? Isso que eu sinto é justificável racionalmente? Eu estou no controle dessa emoção?
ela não está prejudicando a minha honestidade intelectual ou a minha capacidade de tomar decisão mais efetiva pelo meio racional possível? Se eu estou sendo afetada por essa emoção, onde no ponto de autoconhecimento sobre meus sentimentos eu posso controlar a minha emoção? Se eu não possuo o autocontrole desse tipo de emoção, como eu poderia criar métodos e hábitos para desenvolver o menos possível essa emoção que está tomando parte do meu juízo? Então é basicamente reflexão, muita reflexão. E observe que toda a importância do estoicismo baseada no seu autoconhecimento, o que nos leva de novo ao caráter e à consciência do indivíduo. Todo esse autoconhecimento leva ao ponto que precisamos citar sobre meditar consigo mesmo, imaginar-se sentado numa mesa e conversar com você mesmo e dar ouvidos à sua consciência. Perguntar a si por que temos os pensamentos que temos, por que tem os sentimentos que você tem. Aqui entra a importância de não usar todo o seu tempo se distraindo, evitando você mesmo. Evitar o hábito de não pensar, evitar momentos de se individualizar, porque perceba que é anti-estoico. Pessoal, deu um corte aqui porque acabou a luz aqui. Rápido, deu uma queda de luz, desligou meu computador, cara. Pensa na minha alegria. Então, eu estava citando que evitar a individualização seria um ato anti-estoico. Por quê? Pois se você evitar ter seu momento de catarse, sofrimento e etc., cara, você vai, você está se distraindo o tempo todo. Você se coloca no exemplo de colocar a si mesmo como um coadjuvante da felicidade da sua vida, nunca tendo sua vida de verdade sob seu controle. Sendo assim, você vai ser um ser que só existe e não vive, tá ligado? Então, pessoal, eu nem faço ideia de quanto tempo esse vídeo já tá, mas eu vou tentar resumir em tópicos tudo que eu disse para tentar fixar melhor, já que não é um assunto fácil de assimilar de primeira. Eu sei, pois eu sofri no começo para absorver os conceitos estoicos, e mesmo há 2 anos tentando ser um ser mais estoico, mais sereno, mais dono de mim mesmo, eu não sou perfeitamente. Pois é uma filosofia muito boa para si, mas uma filosofia de vigília constante sobre si e uma vigília sobre o nosso próprio ego. Então, resumindo o estoicismo, eu posso citar algumas coisas que se resumem o estoicismo. Por exemplo, evitar atos de emoção e somente ter atos puros, racionais. A gente se concentrar somente no que a gente pode controlar diretamente na solução. A gente aceitar o destino sem muita reclamação, fazendo o melhor possível que a gente pode no que a gente tem controle. Agradecer pelo que se tem e não focar só em si e reclamar do que a gente não tem. Sermos prudentes e assumirmos as responsabilidades dos nossos atos. Também buscar manter-se em plena harmonia com as pessoas e com o ambiente à nossa volta, assim, conservando a paz para poder exercer a nossa racionalidade. Também saber não se apegar a bens materiais com tanta paixão ou com nenhuma paixão, pois suas posses sobre os itens materiais podem mudar e estão totalmente sob seu controle. Manter também a sabedoria prática e buscar ter caráter, né? Se baseando principalmente no que é justo. Então, tudo a respeito do seu bem-estar mental, o conceito de felicidade, o estoicismo pode ajudar você a encontrar seu centro de equilíbrio e melhorar a qualidade da sua vida. Pois temos um mundo viciado em distrações e que nos bombardeia com muita informação, muitas vezes inútil, que podem nos levar a hábitos inúteis e prejudiciais. Como eu citei no vídeo anterior sobre qual eu tive devaneios sobre vícios e distrações. Então, pessoal, eu espero que essa minha reflexão e essa conversa tentando trazer um pouco de conceito estoico, ele tenha sido válido de alguma utilidade para vocês a todos que estão aqui e que tiveram a paciência de acompanhar até aqui, né? Eu não sou nenhum especialista, não quero nada geralmente a respeito dos trabalhos que eu faço, e o que eu tento realizar aqui com os meus vídeos só possui um pensamento de que eu tenho obrigação
pela gratidão de eu ter tido a oportunidade de ter obtido alguns conhecimentos e de ajudar as pessoas a não perder, como citei, o precioso tempo em suas vidas com atitudes que possam levar a sofrimento e loopings muito prejudiciais à saúde emocional e mental. Eu sou uma pessoa com muito sentimento de fraternidade e empatia ao homem que sofre e precisa de alguma palavra. Então, eu termino esse vídeo com muita gratidão a você que está aqui até o momento. Então, aqui foi mais uma vez Zen Kirigaya, e eu desejo a você que sempre continue buscando alcançar a felicidade, tendo uma ótima vida dentro do melhor da sua realidade.